Quem controla o mundo? Procurando uma resposta para essa pergunta, descobri que há séculos algumas famílias estão no poder por conta de pequenas decisões que alguns membros tomaram ao longo de suas vidas. Este vídeo explora o poder e a influência dessas famílias ao longo do tempo, sem abordar teorias da conspiração, lógico. Embarque comigo nessa jornada e seja muito bem-vindo ao canal Engrenagens do Tempo. Mayer Amschel Rothschild. Esse é o nome do grande homem que deu início ao legado da família Rothschild. Família essa que foi considerada por muitos a família mais poderosa que já existiu na história. Começando do início, Mayer Rothschild não veio do luxo e da riqueza. Ele era um judeu alemão, bem na época que os judeus estavam sendo perseguidos por grande parte da sociedade. Por volta do ano de 1740, Mayer Amschel Rothschild se viu na necessidade de conseguir dinheiro, pois, como mencionado, os judeus estavam sendo severamente perseguidos. Mayer então enxergou um negócio onde ninguém naquela situação teria enxergado. Nos dias de hoje, possuímos câmbio entre praticamente todas as moedas do mundo de forma digital, e naquela época, a diferença de moedas era feita por um trabalho manual, trabalho esse que o até então simples Mayer Rothschild começou a desempenhar. Por mais que a intenção e o trabalho de banqueiro de Mayer era promissor, ele queria uma forma de se destacar naquela época. Foi então que ele se aproximou de um grande colecionador de moedas chamado Príncipe William. Daí então, os Rothschild passaram a se tornar uma das 10 famílias mais ricas dentre os judeus. Avançando um pouco no tempo, mais precisamente no dia 8 de junho de 1939, nos Estados Unidos nascia um homem que se tornaria o mais rico da história moderna. Seu nome, John Davison Rockefeller. John veio de uma família desestruturada. Enquanto seu pai era um golpista, sua mãe era evangélica e tentava ensinar seus filhos bons princípios. O pai de John o levava para várias viagens a trabalho, e então, John acabou entrando em problemas. Quando ainda adolescente, foi acusado de abusar de uma jovem, ameaçando ela com uma arma em sua cabeça. Isso fez com que a família tivesse que se mudar para uma cidade próxima. Nessa cidade, o petróleo estava em alta, e John estava procurando um trabalho. Porém, ele ainda era muito jovem para trabalhar com petróleo. Foi então que começou a vender doces. Com as vendas, John conseguiu guardar $50. Para a época em que o salário mínimo era em torno de $5, John teria alcançado um marco incrível. Com essa alta quantia, John Rockefeller começou a emprestar dinheiros a juros e desempenhar um papel bem parecido com o que os Rothschild já estavam desempenhando na Alemanha há muito tempo. Voltando para os Rothschild, a família estava crescendo de forma incrível e começaram a se espalhar pelo mundo. Um dos Rothschild estava no centro da Alemanha, onde se abrigava o Banco Central Europeu. Outros estavam se alocando em países europeus como Itália, França e Inglaterra. No início do século XVIII, um Rothschild em específico estava localizado na Inglaterra. Nessa época, enquanto os Estados Unidos estava crescendo, a Inglaterra já era uma gigante. No meio do crescimento dos Estados Unidos com o petróleo em alta, John Rockefeller conseguiu um empréstimo que na cotação dos dias atuais seria algo em torno de $20 mil. Com esse dinheiro, ele começou a investir na refinaria de petróleo. Com esse investimento, surgiu a Standard Oil, uma das maiores empresas que já existiu no segmento. Em resumo, no século XVIII, tínhamos os Rothschild dominando o setor de banqueiros na Inglaterra e os Rockefeller ingressando no mundo do petróleo nos Estados Unidos. O rumo que a história tomou nos leva a acreditar que agora os Rothschild vão para os Estados Unidos e dominar o setor bancário, mas não foi isso que aconteceu. Então, entramos na história de John Pierpont Morgan, criador do banco JP Morgan. John Morgan, diferente dos Rothschild e dos Rockefeller, não veio de família pobre. Porém, ele era tão doente que era desacreditado que o mesmo chegaria na vida adulta. Enfim, em 1861, deu início à Guerra Civil Americana, ano esse em que John Morgan abriu o banco JP Morgan. Ou seja, acabou de abrir o próprio banco e já ia acabar morrendo em uma guerra. Bom, só que não. Morgan, nessa época, descobriu que o Rothschild, ao desembolsar um dinheiro, poderia meio que contratar alguém para ir no seu lugar durante a guerra. E seguindo essa linha, foi a mesma coisa que Morgan fez. Mandou alguém ir lutar em seu lugar. Na mesma época, temos um dos Rockefeller, agora no caso William Rockefeller, como sendo o dono da quarta empresa mais rica da época, a Anaconda Cooper. Os Rothschild, de olho nessa empresa, acabaram investindo $7 milhões. Em meio a todo esse caos de guerra civil, os títulos de crédito começaram a despencar, e isso passou a atingir diretamente os bancos, consequentemente, os Rothschild e John Morgan. Ambos então tiveram o seguinte pensamento: se todos estão minerando ouro, como eu posso ganhar dinheiro sem minerar?
Daí então a resposta: vendendo paz e picaretas. Ou seja, ambos começaram a emprestar dinheiro para o financiamento de armas. Assim que a guerra acabou, várias empresas e várias pessoas estavam sofrendo com as consequências. Enquanto isso, os nomes Rothschild, Rockefeller e Morgan se sobressaíram de forma magistral, aplicando várias estratégias que os fizeram se manter no topo até hoje. Talvez essas histórias até possam parecer dispersas e bagunçadas, porém, conseguimos perceber que homens de família pobre conseguiram se erguer e ainda superar uma crise no meio do caminho. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.